O entorno do Distrito Federal é uma das regiões mais complexas e desafiadoras do nosso país. Um lugar de explosão demográfica, mas, acima de tudo, de uma imensa e inabalável força de vontade. É neste cenário de demandas sociais que surge um homem que não faz questão de ser chamado por títulos elitizados. Ele prefere ser reconhecido pelo que realmente é: um homem de palavra, um trabalhador, um pai de família, alguém que hoje tem o seu nome cravado em conquistas históricas para a região. Este é o raio-x de Zé da Imperial para o Folha de Águas Lindas. A verdadeira força de um líder raramente nasce em berço de ouro. Ela é forjada na dureza da vida real e moldada pelas provações diárias. A história de José Barbosa da Silva começou no interior de Goiás, no povoado de Juscelândia. Em uma casa humilde com 7 irmãos homens, fruto do encontro de um pai baiano e de uma mãe mineira, ele conheceu desde cedo o peso das privações. Até a sua juventude, o maior e mais urgente desafio de cada amanhecer era garantir a sobrevivência. Aos 7 anos de idade, enquanto muitas crianças apenas brincavam, a rotina de Zé exigia uma disciplina implacável. Para estudar, ele caminhava 7 longos quilômetros. No contraturno escolar, o suor molhava a terra da roça, onde ele passava horas capinando lavouras e cuidando de porcos e galinhas. Apesar da dureza, cultivava os sonhos simples e puros de um menino do interior, o de um dia ser vaqueiro e o de ter a oportunidade de simplesmente comer bolo à vontade. Mas a rocha do seu caráter foi talhada pelas mãos firmes de sua mãe, que o ensinou a maior lição de sua vida: tudo o que você for fazer na vida, faça o melhor. Essa bússola moral guiaria os seus passos para sempre. O destino, no entanto, preparava suas reviravoltas. Aos 15 anos foi forçado pelas duras circunstâncias a deixar a vida que conhecia no interior para se mudar com os pais para a capital, Goiânia. O choque cultural e a perda de suas raízes fizeram desse período um dos mais sombrios e difíceis de sua trajetória. O menino da roça de repente se viu espremido pelo concreto de uma metrópole que parecia não ter espaço para os seus sonhos. Mas foi a partir do sufoco dessa dor que a grande virada finalmente aconteceu. A verdadeira luz no fim do túnel atendeu pelo nome de Águas Lindas de Goiás. Em julho de 1998, aos 16 anos, ele desembarcou em Águas Lindas, uma cidade de braços abertos para quem tinha fome de vencer. O alívio veio quando ele conquistou o seu primeiro emprego com carteira assinada na metalúrgica Aço Forte. Aquele primeiro salário não representava apenas dinheiro, era o resgate de sua dignidade. Por isso, Zé costuma afirmar com convicção que Águas Lindas é uma terra abençoada, um celeiro desenhado por Deus para dar oportunidade a quem o mundo costuma virar as costas. Uma cidade essencialmente maternal, de braços abertos que acolhe trabalhadores nordestinos, mineiros e goianos, filhos de todos os cantos do Brasil, unidos por um único e sagrado propósito: o sonho da moradia própria e de um recomeço. Durante 7 longos anos, ele aprendeu o valor do trabalho duro, atuando primeiro como entregador pelas ruas poeirentas da cidade e depois enfrentando o calor rigoroso do ofício de soldador. E foi também nessa época de batalhas diárias que ele encontrou o seu maior pilar, o amor de sua vida, Rânia Neves. Com cada economia contada e a coragem inabalável de quem não tem medo de arriscar, Zé deixou a segurança da metalúrgica em 2005 para abrir o próprio negócio no bairro Camping Clube, a panificadora Imperial. Aquele balcão representava muito mais do que apenas comércio. Era um marco tão grandioso em sua jornada que finalmente lhe permitiu realizar aquele singelo sonho de menino da roça de comer bolo sem limites, garantindo que a mesa fosse sempre farta. Foi ali, ouvindo as histórias das pessoas diariamente e em meio à organização de um consórcio informal entre os comerciantes locais, que os amigos o anotaram na lista de forma descontraída como Zé Imperial. Nascia ali não apenas um apelido carismático, mas uma marca registrada de amizade e confiança inabalável na cidade. Mas a mente inquieta e o espírito empreendedor pediram passagem novamente. A partir de 2010, observando o crescimento da região, Zé ingressou no setor da construção civil pelo programa Minha Casa Minha Vida. O que começou com o erguer de tijolos de uma única e modesta unidade, logo se multiplicou. Ele passou a comandar canteiros de obras, erguendo quase 1000 lares. Essa nova vocação não apenas abrigou famílias, mas gerou centenas de empregos diretos e indiretos para pedreiros e serventes locais, movimentando vigorosamente a economia e retribuindo a cidade que o acolheu. Eu acho que Águas Lindas é a cidade que mais constrói no Brasil, aonde que é mais aplicado o programa Minha Casa Minha Vida. E eu, dentro do comércio, dentro da panificadora, eu vendo algumas outras pessoas para esse segmento da construção civil,
pouco depois eu ingressei nesse segmento, comecei bem devagar, fui aprendendo a operar o programa, construir, e hoje, até hoje, eu estou nesse programa ainda, na construção civil, atuando pelo Minha Casa Minha Vida. A paixão pela política sempre esteve em suas veias, mas foi no balcão da sua padaria, ouvindo as queixas diárias de pais e mães de família, que a indignação com o abandono da cidade o empurrou definitivamente para a ação. Em 2016, carregado pelo apoio orgânico da rua e pela confiança de seus clientes, ele foi eleito vereador. Já no Legislativo Municipal, Zé provou rapidamente a sua independência, recusando-se a ser apenas mais uma engrenagem silenciosa do sistema. O ponto de ruptura definitivo, que testaria toda a sua coragem, aconteceu diante da polêmica e revoltante renovação da concessão de água e esgoto para a Saneago. Ao ver um contrato ser empurrado e renovado por mais 30 longos anos, uma verdadeira sentença limitadora para as próximas gerações, sem que houvesse contrapartidas reais de infraestrutura para Águas Lindas, a revolta tomou conta de seu espírito. Ele compreendeu de forma amarga e realista que as amarras do cargo de vereador eram pequenas demais para frear aquelas engrenagens e lutar contra os gigantes do Estado. Em uma manobra de extrema ousadia, contrariando a lógica do conforto político, Zé da Imperial abriu mão do poder garantido e renunciou ao seu próprio mandato na Câmara Municipal. Ele trocou o certo pelo incerto para se lançar na complexa e gigantesca batalha por uma cadeira de deputado estadual em 2018. Sim, Ale, sou candidato. Se tinha dúvidas, não tenho mais. Os meus companheiros me fortalecem e o povo de Águas Lindas e esses companheiros precisam de mim. Precisa que o meu nome fique à disposição da cidade para realmente fazer uma política diferenciada aqui dentro dessa cidade, uma política voltada pelo coletivo e voltada pela geração de emprego para o setor produtivo de Águas Lindas e dar dignidade aos pais de família que aqui vivem. Sem grandes padrinhos ou fortunas, e apoiado exclusivamente pelo suor do povo, ele conquistou impressionantes quase 18 mil votos nas urnas. E embora a cruel matemática das regras de coligação o tenha deixado inicialmente na suplência, o tempo e o destino colocaram o menino da roça na cadeira de deputado estadual por 8 meses. Foi um período curto, sim, porém avassaladoramente produtivo e obstinado por resultados imediatos. Com o peso e a tinta da caneta do Estado na mão, ele mudou realidades que pareciam intocáveis. Cobrou de forma implacável e garantiu a instalação do IML em Águas Lindas, pondo um fim definitivo à crueldade extrema imposta às famílias locais, que por anos amargaram a dor dupla de perder um ente querido e ter que aguardar horas a fio por socorro. Pressionou o reitor da Universidade Estadual de Goiás por um polo físico na cidade, apostando no futuro dos jovens. Ao lado de outras lideranças locais, Zé foi peça central na destinação de emendas para inaugurar a tão sonhada APAE, um refúgio de dignidade e acolhimento para dezenas de famílias e crianças atípicas. E o nosso amigo Zé da Imperial, gente, é das pessoas que contribuiu para que isso acontecesse. Você foi lá, buscou, junto com o Cajuru, a emenda, e hoje virou realidade. E pensando nas dores silenciosas da região, destinou recursos cruciais que ajudaram a financiar o Opera Lusiânia, um grande mutirão de saúde pública que realizou mais de 12 mil cirurgias eletivas, devolvendo a esperança e aliviando o sofrimento crônico de milhares de lares em todo o entorno. A verdadeira lealdade de um político nunca é testada na bonança. Ela é forjada e provada na adversidade. Hoje, seu projeto é audacioso e focado na independência de seu povo. Ele quer extinguir, de uma vez por todas, o doloroso rótulo de cidade dormitório. Luta bravamente pela criação de um polo industrial, entendendo profundamente que trazer e manter os empregos em casa devolve ao trabalhador o seu bem mais precioso, o tempo e a dignidade para ver os filhos crescerem. Isso é uma luta também que a gente luta desde quando eu era vereador, deputado, para se implantar um polo industrial aqui na cidade de Águas Lindas de Goiás. Eu vejo que o emprego é através do emprego que o homem leva dignidade para dentro da sua casa. Então, o mais importante na vida de um ser humano é uma oportunidade de emprego. Defende a instalação de um campus definitivo da UEG, a implantação vital do passe estudantil para a região, e mantém uma postura implacável contra as falhas abusivas das concessões de água e energia. Mas, para garantir que essas obras e projetos saiam do papel e não virem apenas promessas de palanque, ele escolheu o caminho da maturidade política. Em uma cidade de crescimento demográfico acelerado, demandas gigantescas e com baixa renda per capita, ele sabe que a velha tática populista de apenas apontar culpados não resolve os problemas diários. Gritar não asfalta ruas, não ergue escolas e não atrai investidores. Ele entende na prática que a verdadeira transformação exige diálogo contínuo, a construção de pontes sólidas e, acima de tudo,
união de forças. Por isso, construiu um mandato inteligente, de cooperação direta, com a administração do município, despido de vaidades pessoais. Zé compreendeu que a política é a arte do possível, e é unicamente através dessa forte sinergia com o Palácio das Esmeraldas que os recursos pesados, as grandes máquinas e as verbas estruturais podem, de fato, desaguar no entorno e mudar a vida da sua gente. A caminhada de José Barbosa da Silva é a prova viva e irrefutável de que a ausência de um par de sapatos na infância não pode aprisionar os passos de quem carrega a força implacável da perseverança. Sua vida é um espelho perfeito do próprio povo do entorno. Sofrido, batalhador, infinitamente resiliente e que jamais desiste da luta, não importam as intempéries. De menino descalço da roça a um dos nomes mais influentes e atuantes da macropolítica estadual, seu grande propósito na vida pública se resume em uma mensagem simples, dita por ele mesmo, e que serve de bússola para o futuro de Águas Lindas. A união faz a força. Juntos nós somos mais fortes. Este foi o raio-x de Zé da Imperial para o Folha de Águas Lindas. Deixe nos comentários quem você gostaria de ver na próxima edição.